Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca. Estamos juntos para mais um review, e um review muito especial de um livro que eu recomendo para todos os cristãos de todas as igrejas, denominações, porque é um material que vai trabalhar temas importantíssimos ligados a heresias que circulam nas igrejas muitas das vezes e as pessoas nem percebem que são heresias. Cristianismo Falsificado, um livro do Roger Olson, publicação da CPAD, A Persistência de Erros Históricos na Igreja. É um livro muito prático, vai direto ao ponto, não faz rodeios, e ele dá uma base apologética também para fundamentarmos a nossa fé de uma forma verdadeira, de uma forma livre de erros, de heresias, trabalhando alguns pontos interessantes sobre erros históricos na igreja. Heresias que surgiram aí no passado e que hoje, de uma forma sorrateira, muitas das vezes, através de falta de sabedoria, falta de conhecimento, elas estão entrando na igreja de uma forma muito grande. Não é um livro grosso, é um livro aí que tem cerca de 170 páginas, tá? Eu fiz a leitura completa dele. E é um livro que eu achei muito interessante e eu quero estar fazendo um review aqui junto com vocês. Um material muito importante, mostrando heresias históricas que estão adentrando na igreja dos dias atuais de forma sorrateira e muitas das vezes por conta da falta de conhecimento das pessoas. Antes da gente ir para o review, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Deixe o seu like, ativa aí o sininho das notificações e também na descrição do vídeo tem os nossos canais parceiros para você se inscrever e também o link, caso você queira adquirir esse livro, está na descrição do vídeo também o link dessa obra. Bom, isso aqui é a primeira edição, 2021, CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A gente tem aqui a primeira folha de rosto, segunda, a ficha catalográfica, né, da obra. Em seguida, a gente tem aqui uma pequena dedicatória e o sumário. Esse livro é dividido em 10 capítulos. Os 2 primeiros capítulos vai trabalhar aspectos introdutórios, entendendo a heresia e entendendo a ortodoxia. Então são 2 capítulos para te dar um norte aí sobre o que é heresia e o que é ortodoxia. Depois ele vai trabalhar as grandes heresias que surgiram ao longo da história da igreja, que são heresias assim complicadas, né? Que atualmente também têm adentrado nas igrejas. Muitos acham que são heresias novas, não, são coisas antigas. E aí ele vai trabalhar 3 heresias antigas que estão aí muitas das vezes influenciando a igreja atual, que é o gnosticismo, o montanismo e o marcionismo, o adocionismo, o arianismo e o nestorianismo, que são heresias ligadas aí. Primeiro ele trabalha o gnosticismo, depois o montanismo e o marcionismo, que são heresias ligadas à revelação divina, né? O adocionismo, o arianismo e o nestorianismo, ligados à divindade de Cristo. Depois a gente tem o subordinacionismo, modalismo e triteísmo, que são heresias ligadas aí à trindade. Com relação à doutrina da salvação, a gente tem o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Depois ele vai trabalhar 3 heresias, capítulo 7, capítulo 8, 9 e 10, que nem todo mundo considera heresia. Ele vai explicar o que seria uma heresia denominacional, uma heresia universal, ele explica no capítulo 1 sobre isso. Então esses 3 pontos aqui são considerações dele sobre doutrinas que ele considera heresia. Quais são elas? Capítulo 8, o determinismo divino. Capítulo 9, o deísmo terapêutico moralista. E o capítulo 10, o evangelho da prosperidade. Depois temos notas. Então são esses os capítulos que ele vai trabalhar. De cara a gente já entra aqui no capítulo 1, entendendo a heresia. E ele já coloca uma pergunta: por que estudar heresias? E aí ele vai explicar. Vocês percebem que a letra não é tão pequena, mas também não é aquela letra muito grande. É uma letra grande, uma letra boa para leitura. Então aqui ele explica. Ele vai trabalhar também essa questão do cristianismo falsificado, nesse capítulo 1. E os significados válidos e inválidos de heresia.
Então a heresia depende da ortodoxia, onde não há ortodoxia, um conjunto de crenças teologicamente corretas, a heresia dificilmente pode existir. Então ele vai explicar tudo isso sobre heresias ecumênicas e depois ele vai explicar sobre as heresias aí, outras heresias também que surgem fora dessa parte ecumênica. Então ele vai identificar e lidar com tudo isso, tá bom? Depois o capítulo 2, e o interessante é que cada capítulo, pessoal, esqueci de mostrar para vocês, cada capítulo ele coloca algumas perguntas bem assim intencionais para te ajudar a fixar o conteúdo que foi trabalhado na obra. Então, por exemplo, Deus se importa com o que cremos? Quais são as 3 coisas essenciais da sua fé cristã, leitor? Então você responde, pode fazer isso num caderninho separado, isso é muito interessante. Capítulo 2, entendendo a ortodoxia, ele vai explicar o que é a ortodoxia, como é a parte prática da ortodoxia, as facetas da ortodoxia, primitivas e antigas. Então ele trabalha muitas coisas aqui, ele faz uma caminhada histórica na igreja. O Roger Onson é um grande especialista em história da igreja, e também história da teologia. E aí, a outra faceta da ortodoxia, salvação somente pela graça. Então ele vai trabalhando pontos, as fontes e os critérios da ortodoxia cristã. Então qual é a fonte da ortodoxia, da teologia ortodoxa? Ele explica tudo isso e como nós temos que desenvolver a nossa teologia. E aí a partir do capítulo 3 ele vai trabalhar sobre as grandes heresias que surgiram ao longo da história da igreja, que influenciaram gerações e ainda continuam influenciando. A primeira é o gnosticismo, que ele considera o pai de todas as heresias. Gente, pode ficar tranquilo que é uma linguagem tranquila, uma linguagem de fácil entendimento. Nesse capítulo ele explica ponto por ponto o que é o gnosticismo, como surgiu o gnosticismo, as características, as vertentes, né? E aí, onde o gnosticismo entra na nossa teologia moderna, teologia atual, na igreja atual, e toda essa consequência do gnosticismo e como combater o gnosticismo, tá bom? Ele dá um viés apologético muito forte. Capítulo 4, aí ele vai trabalhar o montanismo e o marcionismo. Quando surgiu isso? São heresias antigas, assim como o gnosticismo, com relação à revelação divina sobre a palavra de Deus. Então ele vai explicar, da mesma forma que ele fez com o gnosticismo, porque essas heresias, essas doutrinas são heresias. Ele explica sobre isso, tá? E aí aqui na parte final do capítulo ele trabalha a questão dessa heresia antiga, como ela funciona hoje, tá? Ou seja, a modernização, vamos dizer assim, dessa antiga heresia. Então é muito importante isso também. Capítulo 5, aí já vai trabalhar o adocionismo, o arianismo e o nestorianismo, que também são, né, heresias antigas. A verdade cristã fundamental, Jesus é Deus. Então, duvidando da divindade, né? Quando surgiu isso, então ele vai explicar. O arianismo nega a divindade de Cristo no Egito no século IV. Aí o nestorianismo, século V. Aí o concílio que resolveu esse problema, as heresias cristológicas que surgiram nos dias atuais, que têm a sua raiz nessas heresias antigas. Esse é o objetivo do autor, um grande especialista em história da igreja. A gente já fez o review do livro dele, A História da Teologia Cristã, publicado pela Editora Vida, que é muito bom também, né? Capítulo 6, contestando a Trindade. Então, o subordinacionismo, o modalismo e o triteísmo. Então, ele vai explicar, aqui ele até coloca, e ele é muito apologético, né? Eu fiz várias marcações. Outro equívoco comum é que a doutrina da Trindade foi inventada pelos bispos cristãos sob a influência do imperador Constantino, já mencionado no capítulo anterior em relação à divindade de Cristo. Há um pouquinho de verdade na afirmação, mas é tão incompleta que é incorreta. Durante o reinado de Constantino e ao longo do século IV, os bispos e líderes cristãos desenvolveram a doutrina formal da Trindade. Colocaram em novas palavras o que sempre foi crido pela maioria dos cristãos, ou seja, os pais da igreja do século IV forneceram uma fórmula para expressar a Trindade que não existia antes. Contudo, a fórmula não disse nada de novo a ponto de distorcer o que os cristãos criam há séculos. Então ele vai explicar a base histórica da doutrina da Trindade, e ele vai desenvolvendo, né, as heresias aqui, o modalismo, né? Ele vai trabalhar o triteísmo também,
e as formas modernas de heresias trinitárias. Então ele vai explicar como essas heresias têm adentrado na igreja atual, muitas das vezes de forma sorrateira, por falta de conhecimento mesmo, né? Bíblico e também histórico com relação às doutrinas cristãs. E aqui os antídotos, como combater essas heresias, enfim. O capítulo 7 é muito importante porque ele vai trabalhar o semi-pelagianismo e o pelagianismo, que surgiram também lá no período da patrística e um pouco depois, né? Ele vai explicar o que seria o pelagianismo, a heresia da autossalvação, e depois ele explica o que seria o semi-pelagianismo, que é um meio termo, mas que também a gente encontra problemas. E aí o moderno pelagianismo e semi-pelagianismo, e aí ele explica, né, que não é o arminianismo, que é esse moderno pelagianismo e semi-pelagianismo. Mas, infelizmente, alguns arminianos, por falta de conhecimento, por falta de uma maturidade teológica, enfim, né, acabaram indo para um lado extremo, caindo no pelagianismo e semi-pelagianismo, mas Armínio e John Wesley, por exemplo, não cria da forma que tanto Pelágio e o João Cassiano cria, né? O Pelágio, fundador do pelagianismo, vamos dizer assim, e o João Cassiano, fundador do semi-pelagianismo, ele explica isso. Os antídotos ao pelagianismo e ao semi-pelagianismo, vale ressaltar que Roger Onson, ele é um arminiano, tá bom? Mas aqui ele é bem imparcial. A partir do capítulo 8, ele vai explicar, ó. Até agora examinamos heresias oficiais do cristianismo, as crenças rejeitadas pelos concílios ecumênicos da igreja, indivisa e pelos principais reformadores protestantes. São doutrinas que quase todos os líderes cristãos de todas as principais ramos do cristianismo rotulam de heresia. Nesses 3 últimos capítulos, ou seja, a partir do capítulo 8, examinaremos as crenças comuns entre os cristãos que são seriamente erradas e destrutivas ao evangelho, porém nunca condenadas como heresias pelos concílios ecumênicos. E, inevitavelmente, certa quantidade de juízo de valor individual pessoal, de certa subjetividade, entra em cena ao declarar essas doutrinas heresias. Então a primeira é o determinismo. Então ele vai explicar o que é o determinismo, como surgiu, onde surgiu, né? Então ele traz aqui uma explicação, né? Agostinho, enfim. Na Reforma a gente teve Calvino, a gente teve Zwinglio, próprio Cliff. E aí aqui ele trabalha algumas frases ou falas de alguns teólogos que eram deterministas ou são deterministas, né? E aqui eu até coloquei, né, que o problema de tudo isso é que no final até negamos os atributos de Deus com relação a isso, né? Mas aí ele vai explicar a linha de pensamento dele e onde o determinismo divino contemporâneo entra, né, nos dias atuais, até teólogos atuais que defendem isso. E aí ele vai considerar, ele explica aqui por que o determinismo divino é heresia e o que deve ser feito a respeito. Então, por exemplo, né, a gente tem linhas de pensamento com relação à soteriologia que são linhas de pensamento deterministas. E ele explica o porquê isso é incorreto. Capítulo 9 também vai trabalhar um outro erro teológico que ele considera como heresia, que é o deísmo terapêutico moralista. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu li aqui e entendi perfeitamente o que seria, que é um outro ponto muito complicado, deísmo como movimento histórico, e a gente tem aqui outras coisas assim muito especiais para você estudar e compreender o porquê o deísmo também é heresia. E muita gente pratica tudo isso porque o deísmo, resumindo, coloca Deus numa caixinha. Tem gente que acaba praticando o deísmo sem saber, né? Então ele explica. E esses tipos de livro, pessoal, são interessantes porque às vezes a gente comete um erro teológico por falta de conhecimento. A gente não conhece, por isso que eu recomendo vocês a estudarem a história da igreja, a história da teologia, em livros que os autores são imparciais. Eu recomendo Roger Onson, que é um autor imparcial, né, que trabalha a história da igreja da forma correta, sem, né, tendenciar para um lado ou para o outro. E o capítulo 10, quem não conhece, o Evangelho da Prosperidade, ou a Teologia da Prosperidade. E aí ele vai desenvolver aqui a heresia da prosperidade e também a fé positiva, ligada também ao triunfalismo. Onde surgiu isso, né? Então ele vai explicar como surgiu a teologia da prosperidade, o triunfalismo,
confissão de fé positiva, né? Que é aquela questão de eu determino, enfim, quase que a pessoa manda em Deus, né? Então ele vai explicar também que são pensamentos, na posição dele, heréticos. E aqui ele traz uma resposta ao evangelho da prosperidade, coloca Deus como praticamente aí um gerente de lojas, né? Enfim. E aqui ele explica, né? Sempre ele termina com essas perguntas para ajudar a gente a fixar. No final a gente tem notas, né? São as notas explicativas. Geralmente em cada capítulo a gente tem um númerozinho ali do lado, né? E esse número remete a essas notas explicativas, né, de cada capítulo, os 10 capítulos aqui. E aí nós encerramos o conteúdo desse maravilhoso livro do Roger Olson, Cristianismo Falsificado, a persistência de erros históricos na igreja. Recomendo para vocês um livro para te ajudar nessa parte da apologética e da defesa da fé. Que Deus abençoe e até um próximo review, se Deus assim permitir.